Faz uns dias que eu tô para vir gravar, enfim, falar algumas coisas com vocês sobre a tragédia, enfim, lá no Rio Grande do Sul. Eu ainda não tinha conseguido vir aparecer, porque eu também não estava me sentindo emocionalmente pronta para isso. Acho que eu tô ainda muito envolvida afetivamente com toda a situação, mas agora consigo vir falar aqui e pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes do ponto de vista psicológico para ajudar de fato essas pessoas que estão passando por essa tragédia, por esse evento traumático, e o que a gente pode fazer, não só como cidadão, fazendo as nossas doações, arrecadações, doando dinheiro, roupa, enfim, tudo que eles estão precisando, mas o que a gente pode fazer para ajudar a não piorar as coisas do ponto de vista psicológico. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma exposição de milhares de pessoas a eventos reais e traumáticos. Essa exposição, esse contato com esses eventos traumáticos pode se dar de algumas formas. Com pessoas que estão diretamente envolvidas, estão vivendo esse evento, as pessoas que perderam suas casas, perderam parentes, perderam coisas, tiveram, né, que sair de forma emergencial, urgente, né, que estão vivendo ali aquele evento de fato. As pessoas que estão testemunhando esses eventos, seja como voluntários, policiais, bombeiros, que tiveram que lidar com essa situação, isso também é uma exposição de evento traumático. E as pessoas que de alguma forma estão sendo expostas, estão vivenciando esse evento através de relatos, de histórias, de informações que estão vindo dessas pessoas. E quando uma pessoa, então, é exposta a esses eventos traumáticos, é natural e esperado que nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, elas tenham algumas reações psicológicas naturais, então, pós-traumáticas. Que elas tenham ansiedade, medo, raiva, crises de choro, dificuldade de memória, que elas tenham talvez um momento mais reativo, introspectivo. Isso tudo é muito natural e em muitos casos, na maioria dos casos, até um mês depois dessa exposição ao evento traumático, eles vão aos poucos desaparecendo, vão sumindo, vão diminuindo a intensidade desses sintomas, desses sinais. Isso é natural acontecer, e aí é importante nesse momento a gente não patologizar esses sinais e esses sintomas, porque nesse momento a gente é natural que isso aconteça. Então não é o momento agora de tentar diagnosticar ninguém. Algumas pessoas vão ter essas reações naturais nesse momento, algumas pessoas vão ter reações tardias, que, né, depois do passar dos dias isso pode vir a acontecer, e isso tudo é natural. E a maioria dessas pessoas vai conseguir se recuperar bem e não vai precisar de tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, durante esse processo, depois dessa exposição a esse trauma. E as pesquisas mostram que depois de um ano da exposição a esses eventos traumáticos, mais ou menos 30% das pessoas ainda podem aí sim estar apresentando alguns sinais e alguns sintomas, que aí sim a gente vai poder identificar se elas estão passando por algum transtorno de estresse agudo, de estresse pós-traumático, e isso lá na frente. E até porque essas pessoas ainda não saíram desse evento traumático, elas ainda estão vivendo esse evento. Então, cerca de 30% das pessoas que viveram esse evento vão precisar de alguma ajuda, de algum apoio. E as pesquisas mostram que para os bombeiros, voluntários, médicos que estão lidando ali na linha de frente também é um sinal de alerta para nos próximos meses prestar atenção nesses sinais, porque cerca de 10 a 20% desses profissionais também podem vir a apresentar, depois desse período, algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático. E aí o que a gente vai fazer de agora até as próximas semanas, meses, pode então ajudar ou não, ou piorar essas pessoas nesse momento. E é para isso que eu tô aqui, para falar um pouquinho sobre isso, sobre como ajudar de fato essas pessoas sobre o ponto de vista psicológico.
Primeiro e importante ponto, de forma nenhuma exija, fale, estimule essas pessoas a falar detalhes, a contar sobre a situação que aconteceu, tá? Isso nesses primeiros dias pode piorar muito a situação dela e isso pode levá-la a de fato desenvolver um transtorno mental lá na frente. Então não peça para que ela narre os fatos, fale sobre isso. Se por acaso ela, de forma espontânea, começar a falar sobre tudo isso, guarda o teu lado de fofoquinha, de ficar perguntando ali, mas o que que foi? Mas a água estava aqui ou aqui? Mas você saiu por onde? Mas quem que mais estava lá? Como é que aconteceu? Mas estava de noite ou de dia? Que horas era mais ou menos isso? Sabe essa fofoquinha ali de querer saber detalhe naquele momento? Não é o momento de fazer isso agora. Os estudos mostram que isso pode ser muito prejudicial para essas pessoas. E isso vale, então, para quem está na linha de frente, lidando diretamente com essas pessoas sobre isso, e vale para a gente que também está aqui, né, olhando os vídeos, fotos, enfim, isso tudo que está sendo muito compartilhado agora. Então, eu vou pedir, segundo a orientação agora é para quem está aqui fora, mais distante da situação, para evitar de compartilhar vídeo, áudio, foto, imagem das pessoas em sofrimento. Essas pessoas estão sofrendo e não é legal que a gente compartilhe sofrimento dos outros. Isso pode ser ruim para a gente, mas muito prejudicial para essa pessoa que está lidando com aquele sofrimento e vai precisar lidar com esses arquivos, com áudio, com imagem, com foto compartilhada daquele momento de sofrimento dela, desse sofrimento que já foi, então que já foi, e de muito sofrimento que ainda tá por vir quando ela tiver que olhar de novo para aquela situação, quando a água começar a baixar, quando começar a voltar para ver o que que sobrou, o que que vai fazer. Não compartilhe essas imagens, não compartilhe, porque a gente pode, deve compartilhar ajuda, informações sobre como ajudar as pessoas, não o sofrimento dessas pessoas. A gente precisa acolher e validar o sofrimento dessas pessoas e não expor cada vez mais esse sofrimento. E aí, uma outra coisa que se costuma fazer muito, né, na boa intenção, muitas vezes, mas que acaba invalidando o sofrimento, é trazer frases muito positivas para esse momento de tristeza, de angústia, para esse momento difícil, e invalidar o sofrimento dela dizendo: mas pelo menos você tá vivo, pelo menos você não perdeu ninguém. Qualquer sofrimento é sofrimento, independente do que aconteceu com essa pessoa. Ela está em sofrimento e ela precisa que a gente acolha esse sofrimento, que não invalide, nem desqualifique, nem compare o sofrimento dela com o sofrimento de outra pessoa que talvez você acredite que esteja sofrendo mais. Essas pessoas vão precisar da nossa ajuda durante muito tempo. Elas vão precisar lidar com essa situação ainda de muitas formas diferentes nos próximas semanas e próximos meses. Então a gente precisa juntos acolher, ajudar, validar o sofrimento e toda ajuda que a gente puder como sociedade, no sentido de doação, de dinheiro, de coisas, de água, enfim, nos próximos dias, provavelmente as necessidades vão mudando e a gente vai precisar se reorganizar para ajudar com essas novas necessidades, isso vai ser importante. E ajudar também os voluntários e os profissionais que estão lidando com essa frente ali, que estão lidando diretamente com isso. O caminho ainda é longo, então para esses voluntários que eles também percebam, que eles também acolham, que eles também respeitem os limites dele. Eu sei que é difícil nesse momento, mas que a gente possa olhar para as nossas necessidades básicas também. A gente só consegue ajudar o outro quando a gente também respeita os nossos limites básicos, cuidando da sua alimentação, do seu sono, respeitando alguns momentos de pausa, de descanso, percebendo as suas limitações até nesse trabalho voluntário, o que é possível para mim e o que eu não consigo lidar nesse momento, e tá tudo bem, ninguém tá ali para julgar o que cada um consegue ou não. Então que você possa também cuidar de você nesse momento, para que você possa estar bem para cuidar dos outros.
Um grande beijo. Força para todos aí.